Como o Bitcoin mudou a minha forma de lidar com dinheiro. Eu vou mostrar para vocês em um esquema aqui simples, que vai dar para vocês entenderem bem como o Bitcoin mudou a minha mentalidade e essa forma de lidar com dinheiro, né? Porque antes do Bitcoin eu nem entendia nada, eu achava que o valor do dinheiro era nas notas ali de papel mesmo, não sabia nem sobre lastreado, não sabia nem o que era fiduciário, moeda fiduciária, não sabia nada disso. Mas com o Bitcoin, tentando entender cada vez mais ele, fui aprendendo sobre história do dinheiro, da onde vem o valor, quem é que emite novos dinheiro, né? Como é que esse dinheiro entra em circulação no mercado. Mas não se preocupa que não vai ter esses termos difíceis aqui nesse vídeo. Esse vídeo é para mais mostrar a minha experiência com isso. Então vamos para a tela comigo e vamos ver primeiramente aqui a descentralização, né? Então, quando você aprende sobre Bitcoin, você vê que não tem ninguém por trás dele. Não tem, tudo bem, tem um criador que criou o Bitcoin e que colocou o white paper para rodar, né, no ar. Porém, não tem nenhuma entidade por trás dele, não tem nenhuma empresa por trás, como por exemplo no próprio Ethereum, né, que é a segunda moeda, né, a segunda criptomoeda do mercado aí, em valor de mercado, se eu não me engano, é o Ethereum. E o Ethereum tem uma empresa por trás, né, que é a Ethereum Foundation, né. Por isso que você já percebe a diferença entre Ethereum e Bitcoin, mas não é o tema desse vídeo. Então, o dinheiro tradicional, ele depende de bancos centrais e governos para existir e funcionar, né? Se não tiver esse pessoal por trás, né, o governo impondo, né, até porque é uma moeda de curso forçado, as pessoas são forçadas a aceitar. Se você abrir um comércio no Brasil, você não é obrigado a aceitar outras moedas, principalmente o cartão, acho que se eu não me engano, o cartão de crédito você não é obrigado a aceitar, porém você é obrigado a aceitar o real. No Brasil, é claro, né? Você é obrigado. Então, se uma pessoa chegar no seu comércio falando assim, vou pagar aqui com você com $1, que te dá uma nota de $5 para pagar a compra que fez no seu comércio, você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a aceitar o real, né? E com o Bitcoin não há uma autoridade central controlando a moeda. A rede é mantida por milhares de computadores, que são os nós, né? Espalhados pelo mundo, o que torna o sistema resistente à censura, independente de instituições financeiras. A gente está vendo aí que diversos países proibiram o Bitcoin e está vendo leis recentes saindo aí no próprio Brasil aí para controlar, né? Então eles já não estão mais nessa de proibir, mas eles querem controlar. Eles vão enfiar imposto goela abaixo do pessoal para parecer que não vale a pena você adquirir Bitcoin, né? Porque você vai falar, caramba, mas agora eu tenho que pagar 40% de imposto. Não chegou nisso, pessoal, tô tirando da minha cabeça. Tenho que pagar 40% de imposto para comprar Bitcoin, não posso manter por mais de um ano na carteira. Eles vão fazer esse tipo de coisa. Porém, eles vão fazer esse tipo de coisa porque eles não conseguem destruir o Bitcoin. A rede é descentralizada, tem poder nisso. Então, eles vão tentar colocar barreiras de entrada, né? Obviamente. Porém, é aquilo, né? Eles vão colocar essas barreiras de entrada, porém a contrapartida de você obedecer o governo é você ser totalmente diluído, né? Que é o que está acontecendo, você continuar empobrecendo cada vez mais. Quanto mais longe você está da impressora de dinheiro, mais pobre você vai ficar. Essa é a verdade, a realidade é essa. Que eles, né, não querem falar para vocês. Falam, não, isso aí é teoria da conspiração, né? Enfim. O segundo ponto, controle e soberania individual, né? Então o Bitcoin ele te entrega isso, você começa a entender o que é soberania individual financeira, é claro, né? Cada pessoa pode guardar e movimentar seu próprio dinheiro, sem precisar de bancos ou intermediários. Então, o país inteiro, a grande parte do país, ele está completamente endividado. E não porque está endividado porque quer, né? O governo está endividado porque ele quer, né? Porque ele tem a chave da impressora e tudo, ele pode ligar a hora que ele quiser. Mas a grande maioria da população não está endividada porque precisa comer, porque precisa viver. Chega um momento em que as coisas estão tão caras, o valor está tão maluco, as coisas na sociedade, que você precisa se endividar para poder sobreviver, e as pessoas estão assim. E o problema é que quando você está com uma dívida que você vê lá, tá impagável, você vai escolher pagar essa dívida, pagar esses juros absurdos, ou dar o que comer para os seus filhos. Você vai dar o que comer para os seus filhos. E qual que é a consequência no sistema financeiro? Você vai ficar sem banco, você vai ficar desbancarizado. E qual que é a solução para isso? Você entrar para o Bitcoin, você fazer uma carteira de Bitcoin, porque ali ninguém vai te proibir de utilizar Bitcoin, ninguém vai te proibir de movimentar o Bitcoin. Talvez para você receber seu salário, para você viver, seja um pouco mais difícil, porque ainda não está na mente de toda a população. Porém, é uma alternativa, né, que a pessoa tem se estiver desbancarizada. Hoje em dia as pessoas utilizam
né, a conta de outras pessoas e tudo para receber, mas ainda assim você ainda pode acabar sofrendo, né? Com uma chave privada, você tem controle total sobre seus fundos. É como ter o seu próprio banco de bolso, né? Então, você não depende de banco, né? De banco colocando lá tarifa, cesta de serviço na sua conta, e nem mesmo de sofrer com o risco do banco quebrar, né? Do banco quebrar, enfim, né? De você ser diluído. Porque se você não entender isso, se você não entender que o banco ele não guarda o seu dinheiro, o banco ele empresta para outras pessoas o seu dinheiro, criando assim mais dinheiro do nada e criando uma inflação maior. Então a inflação não é somente o aumento da base monetária. O governo imprime, entrega esse dinheiro para os bancos vão lá, né? Faz as suas operações, empresta dinheiro, injeta o dinheiro no mercado comprando os produtos e os serviços, né? Quando chega para a população esse dinheiro, ele está mais inflacionado, então os produtos e serviços vão estar mais caros. E aí essas pessoas vão lá, pegam esse dinheiro e falam, pô, eu vou comprar só o básico, vou fazer minha caixinha de emergência, minha reserva de emergência, coloco o dinheiro no banco. Aí coloca o dinheiro no banco, o banco pega aquele dinheiro e cria mais dinheiro do nada com esse dinheiro. E a inflação aumenta cada vez mais e vira um Frankenstein, vira um monstro. E as pessoas que estão ali tentando guardar o seu dinheirinho, mês a mês estão sendo diluídas e não estão nem percebendo. Não está percebendo porque no país, naquele país, por exemplo, no Brasil, tudo é precificado com real. Então você não percebe essa oscilação. Mas na verdade o dinheiro real, o dinheiro fiduciário que a gente utiliza, ele é mais volátil que o Bitcoin. Só que a gente não percebe. E é aí que tá. É aí que esses grandes players, esses governos, esses bancos, é aí que eles ganham. É aí que eles lucram, é aí que eles empobrecem mais e mais a população e aumentam o seu poder, aumentam o seu controle. É um monstro, é um leviatã, como está escrito lá na Bíblia. Então, ir para o Bitcoin é questão de sobrevivência, é questão de desobediência civil pacífica. É uma coisa muito importante que a maioria dos brasileiros, infelizmente, está dormindo. Mas por isso que tem alguns aqui, né, como eu, dando a cara a tapa para poder falar sobre isso, né? Mas enfim, né, tô fugindo um pouco do assunto, mas vamos voltar, né? Transações globais e sem fronteiras, né? Transações globais e sem fronteiras, você pode mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo, você tem soberania na sua geografia, porque se você quiser pegar todos os seus bens, colocar tudo em Bitcoin e ir para outro país, você vai. Se você quiser, tipo assim, você tá velho e você não quer passar sua herança para seus filhos porque ninguém te respeita, você coloca tudo em Bitcoin e leva para o caixão com você, se você quiser, entendeu? Então te dá liberdade de fazer isso, seja pro bem ou seja pro mal, não importa, entendeu? Então, o Bitcoin permite enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo, a qualquer hora e sem permissão. As taxas costumam ser menores, embora variem. E o tempo de confirmação é geralmente de minutos, o que contrasta com transferências internacionais que podem levar dias. Ou seja, até nisso o Bitcoin sai na frente. Porque se você quiser mandar, por exemplo, vamos supor que você vai viajar para a Disney. Você pode pegar, pagar sua passagem e tudo mais, leva essa carteira, sua carteira no celular mesmo, né? Porque ninguém vai olhar seu celular nessa sua viagem. Você vai para Orlando lá, procura um caixa de 24 horas, coloca lá em Bitcoin, que tem aqueles caixa 24 horas, que você coloca Bitcoin e ele te devolve, né, dólar. Você pega os seus dólares, utiliza lá em Orlando, viaja, depois pega a sua passagem de volta e volta para o país. Se você quiser mandar para outras pessoas, se você quiser fugir de um país autoritário como a Venezuela, você coloca as suas chaves na cabeça, corre, passa pela fronteira, entra no Brasil, entra na Bolívia, sei lá, vai para outro país, e aí no outro país você recomeça, entendeu? Você cria uma carteira, pega a moeda local, né, e começa um novo comércio e tudo, e sobrevive, entendeu? O próximo aqui é oferta limitada e proteção contra a inflação. Eu venho falando nos vídeos e muita gente não entende. O principal fator é que todas as moedas do mundo, todos os países do mundo estão super endividados. E para eles pagarem essas dívidas, eles imprimem dinheiro. Quem paga essa conta é a população, é aqueles que recebem o dinheiro por último, que é a grande massa, é a população. Então eles pagam essa dívida deles assim, imprimindo mais dinheiro. Porém a moeda se dilui. Só que o Bitcoin não tem ninguém que consegue ir lá e imprimir mais Bitcoin. Então, consequentemente, o Bitcoin fica mais valioso. O Bitcoin ele é mais divisível do que o ouro e ele é mais escasso do que o ouro. E o ouro, a gente está vendo aí, todos os países do mundo estão enchendo suas reservas de ouro, porque ninguém mais confia no dólar. E se as pessoas já não confiam no dólar, imagina no real.
Imagina no real brasileiro. Então, a inflação oficial que eles falam pra gente lá, aquela de 5, 10%, aquilo ali é uma mentira, né? Aquilo ali é só para colocar o pobre contra o rico, para colocar o pobre contra o empresário, para falar assim, o dono do mercado que está aumentando os preços. Mas aquilo ali não é verdade. A verdadeira inflação é o aumento da base monetária, é o que os bancos fazem quando emprestam dinheiro do nada, criando mais dinheiro na economia. Então, esse pessoal, eles cometem tantos crimes contra a população no geral para favorecer uma elite pequena. É isso que eles fazem. E muita gente pega e fala, ah, não, o Lula, pai dos pobres, não sei o quê. Mas ele favorece pra caramba os bancos, meu. A verdade é essa, a grande verdade é essa, as pessoas não entendem. Então, proteção contra a inflação. Se o seu dinheiro, pelo menos, não digo todo o seu dinheiro, né? Porque você tem que pagar sua conta de água, luz, internet, aluguel, você tem que pagar suas contas. Mas pelo menos aquilo que for para sua aposentadoria, aquilo que for para o longo prazo, de 5, 10 anos ou mais, se tiver guardado ali bonitinho no Bitcoin, guardadinho na sua carteira com a sua soberania, você fizer a sua lição de casa, cara, você já está se protegendo contra isso. O resto você paga suas contas, paga o que tem que pagar e vai vivendo. Essa é a maneira correta. Eu acredito que não tem como você ainda receber o seu salário em Bitcoin, porque você vai chegar na sua empresa e vai falar, patrão, eu quero receber agora em Bitcoin. Ele vai falar, tá bom, então, vou assinar aqui sua carteira e vou te mandar embora. E nem um empresário, mesmo que seja um empresário Bitcoiner, não vai pagar seus funcionários em Bitcoin. Por que não vai pagar? Porque se ele não seguir as regras, e aí o funcionário dele vai lá e se levanta contra ele na justiça, ele vai fazer o quê? Não vai fazer, não vai ter como. Então, por enquanto, eu acho que ainda não tem como chegar nesse ponto, mas tem como você se proteger pro seu longo prazo. Aquela reservinha que você está guardando, aquele dinheiro que você está guardando, guarda em Bitcoin. E isso já vai ser o suficiente para você se proteger, né? Para você ter soberania. E os governos ainda vão tentar atacar isso, pessoal. Eu estou falando aqui para vocês, os governos ainda vão atacar isso. Porque quando você tiver o seu dinheirinho guardado na autocustódia, o governo brasileiro já está fazendo isso, a Europa já está fazendo isso. Eles vão falar, ó, isso aí é riqueza improdutiva. Riqueza improdutiva, então vai ter tanto de imposto nessa riqueza que você não está mexendo. Como riqueza improdutiva? Eu estou usando isso aqui para me proteger de você e você está querendo me cobrar imposto. Então é assim, pessoal. É aí que é a importância de aprender o que é KYC e tudo mais. Enfim, por enquanto eu só estou nesse comecinho, mas para vocês verem que tem um mar de informação, um mar de coisas que ainda tem que ser faladas, né? O próximo aqui é a transparência e segurança, né? Então o Bitcoin é transparente. A única coisa que fica público lá é a carteira, né, as transações. O problema disso, só vão vincular o Bitcoin a você se vincularem, né, aquela carteira a você. Então, por exemplo, tem a minha carteira aqui. É a minha chave pública. Se vincularem que ela pertence a mim, vão saber todas as transações para onde foi aquele dinheiro e vão vincular a mim, mesmo que já não esteja mais na minha posse, na minha propriedade. Vão ficar vinculando os endereços a mim. É assim que eles querem rastrear. Por isso que o governo brasileiro emitiu a partir de 2026, vai ter que ser totalmente rastreável, né? Você vai ter que falar quais são as suas carteiras, né? Enfim, obedeça a quem quiser, né? É claro, pessoal, não tô falando para vocês cometerem crimes aqui, né? Estamos no YouTube, aqui na plataforma. Nós não influenciamos a isso. Tem as regras aí, sigam as regras que tem que ser seguidas e acabou, né? Enfim, tentem encontrar maneiras nas brechas da lei de se proteger, né? De ir se protegendo de maneira legal, né? O sistema é protegido por criptografia e prova de trabalho, tornando fraudes extremamente difíceis, né? Então, Bitcoin é código, né? Código criptográfico e é muito seguro, né? E ele vai mudando sua mentalidade, né? Para lidar com o dinheiro dessa maneira. Por quê? Porque olha as fraudes que aconteceram, os hackers que aconteceram no próprio Pix, nos bancos e tudo mais. Você acha que essa sua senha aí de 8 dígitos do banco é segura? Quantos clones de cartão aí que estão fazendo aí a rodo aí? Clonaram não sei quantos cartão meu já. Quantos? Que segurança é essa que o governo oferece? Enfim, né? O último ponto aqui, mudança de cultura, mudança cultural e financeira, né? Então, depois de tudo isso, você tem toda uma mudança de como você lida com dinheiro, de como que você faz, você adquire uma baixa preferência temporal. Então, ao invés de você pegar e falar assim, recebi meu salário, vou viajar, ou vou comprar esse celular novo. Não, você pega e fala, eu vou guardar esse dinheiro, esse Bitcoin aqui, eu vou guardar, porque daqui a 5, 10 anos
Eu posso não só comprar um celular, posso comprar 10 celulares se eu quiser, pela valorização que ele vai ter, né? E enfim, é isso que acontece. O Bitcoin faz as pessoas repensarem o que é dinheiro, quem o cria, quem o controla e o que dá valor a ele. Você começa a pensar nisso, né? O que você não pensaria se você estivesse no sistema financeiro tradicional, né? Onde o banco fala, onde o Banco Central ele vai lá e fala, e você simplesmente obedece caladinho, sendo diluído, sendo escravizado, sendo sodomizado, né? Como diz o Renato 38. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo.